Eu gostava de deixar uma declaração. O Partido Social Democrata vê com satisfação o princípio de acordo que foi possível obter no âmbito do Eurogrupo com a Grécia, resultado, obviamente, de uma posição, de um recuo que o governo grego fez face às posições mais radicais que havia assumido logo após a sua eleição, e tornando com esse recuo possível que a posição que era defendida por todos os outros países fosse articulada com o governo grego no sentido de se conseguir este princípio de acordo. Estamos expectantes que as propostas que o governo grego venha a apresentar amanhã sejam passíveis de esse entendimento se vir a confirmar e com isso abrir uma nova etapa no trabalho que tem que ser feito no Eurogrupo e a nível também da União Europeia para que a Grécia encontre um caminho que torne possível cumprir as suas obrigações, participar ativamente na construção do projeto europeu e, simultaneamente, encontrar uma recuperação económica e financeira que o país necessariamente necessitará. Gostava também de deixar uma nota de tristeza pela forma oportunista como o Partido Socialista se tem posicionado em toda esta questão. O Partido Socialista tem assumido uma atitude de porta-voz dos interesses do Syriza em Portugal, em vez de ser porta-voz dos interesses nacionais no plano europeu e no plano nacional. O Governo e a maioria têm estado sozinhos a defender o interesse nacional. E o Partido Socialista, desde maio de 2011, não só assinou um acordo que a maioria teve que cumprir, um acordo e um memorando de resgate que a maioria teve que cumprir, como durante todo este tempo se tem demitido das responsabilidades que tem como maior partido da oposição. Gostávamos de conhecer as propostas que o PS tem para a Europa e para Portugal, em vez de ver o líder do PS transformado em comentador político e em porta-voz de Syriza em Portugal. Julgamos que não é um contributo positivo para a democracia, nem adianta nada ao interesse e à vida dos portugueses. É perigoso e irresponsável aquilo que o Partido Socialista tem feito, que é tentar colar Portugal à Grécia. Infelizmente para os gregos, a situação da Grécia é muito diferente da portuguesa. É uma situação de grandes dificuldades. Nós sabemos os juros que a Grécia hoje paga, que são 5 vezes superiores àqueles que Portugal paga. Sabemos que hoje os gregos continuam a discutir a necessidade de fazerem cortes nos rendimentos dos gregos e nas pensões. Nós estamos na fase de devolução de rendimentos, de redução do IRC e do IRS. Nós olhamos para o futuro com esperança e os gregos saímos de um programa de resgate e olhamos para o futuro com esperança, pensamos em investimento, em crescimento económico. Os gregos, infelizmente, estão numa situação muito difícil e, portanto, estar a colar Portugal à Grécia, como tem feito a esquerda e particularmente o Partido Socialista, é um péssimo serviço aos portugueses, a não ser que o PS deseje que as coisas corram mal a Portugal e que Portugal seja obrigado a pagar taxas de juros 10% como estão a pagar os gregos. Se é essa a vontade do Partido Socialista, então a estratégia está certa. Se não é essa a vontade, o Partido Socialista está a prestar um mau serviço ao país e está a prejudicar o interesse nacional. Como é que olha para a suposta pressão que houve por parte da Ministra das Finanças, já desmentida pela Ministra das Finanças, pressão feita no Eurogrupo e que o Partido Socialista já hoje de manhã disse que essa justificação da Ministra não convence? Eu julgo que o Partido Socialista, o Dr. João Galamba, devia estar escondido num canto da sala do Eurogrupo para poder dizer que a situação não convence, porque ele estava lá, num cantinho da sala, a ouvir o que se passou. Quem lá esteve foi a Senhora Ministra de Estado das Finanças, foi clara e categórica na forma como ontem desmenteu esses rumores e esses boatos. O Partido Socialista alimenta os boatos porque interessa-lhe mais a política da intriga do que propriamente a política da solução dos problemas. E, portanto, nós refutamos liminarmente essa atitude e essas acusações e esses rumores. Como é sabido, Portugal tem tido uma atitude que está em linha com os outros parceiros europeus. É uma atitude unânime entre os parceiros europeus relativamente à situação da Grécia. Essa unanimidade tem sido mantida entre Portugal e todos os outros países relativamente à questão grega. E, portanto, é completamente injustificável essas afirmações e, de facto,
prova bem que o Partido Socialista está numa caminhada muito estranha e que não serve o interesse nacional nem a democracia portuguesa. Marco António, numa altura em que a situação da Grécia é tão difícil como se diz, onde, por exemplo, um trabalhador desempregado perde o direito ao subsídio ao Serviço Nacional de Saúde da Grécia ao fim de 3 meses, pergunto-lhe, numa Europa solidária não se exige um esforço maior no apoio ao crescimento, ao desenvolvimento da Grécia para sair desta situação? Eu respondo-lhe, olha, em Portugal, felizmente isso não se passa. Temos um Serviço Nacional de Saúde que chega a todos os portugueses. Temos uma segurança social que chega a todos os portugueses, temos uma situação de crescimento económico e de devolução de rendimentos e de redução de impostos e temos, acima de tudo, algo que é muito importante. Hoje discutimos de forma sustentada o investimento que é preciso fazer no país nos próximos anos, que já aconteceu em 2014, aconteceu este ano e que deve continuar a acontecer no futuro, nomeadamente através do quadro comunitário que, durante o período de resgate, o governo português teve a preocupação de negociar para poder financiar até 2020 mais de 25 mil milhões de euros a economia portuguesa e as políticas sociais em Portugal. Isso é que me parece importante. A Europa tem sido solidária, porque uma Europa solidária é uma Europa que já emprestou mais de 240 mil milhões de euros e que já perdoou mais de 100 mil milhões de euros ao povo grego. A questão é o resultado desses empréstimos e dessa situação, não é? Eu julgo que se nós tivéssemos seguido a estratégia que o Partido Socialista defendeu durante estes últimos 3 anos e meio, hoje estaríamos exatamente como estão os gregos. Felizmente não estamos e julgo que isso serve de conforto para os portugueses. Muito obrigado. Só uma questão. Este alinhamento, de alguma forma, de Portugal com as posições mais duras que defendem a austeridade não pode prejudicar o país a longo prazo se houver uma abertura e uma maior flexibilidade para a Grécia? Eu não a queria, obviamente, afirmar, mas tenho que corrigir o que disse. Nós não estamos alinhados com posições mais duras nem menos duras. Nós estamos alinhados com as posições de todos os outros 18 países que formam a zona euro. Há uma posição de unanimidade. Esse rumor que tem saído é um rumor falso. E aquilo que nós entendemos é que o que os gregos neste momento estão a discutir são coisas que já não têm relevância para os portugueses. Os gregos estão a discutir cortar menos as pensões ou não fazer mais cortes nas pensões, cortes adicionais para além daqueles que fizeram. Os gregos estão a discutir o problema de terem que continuar a reduzir despesas do Estado, nomeadamente na área social. Nós o que estamos hoje a fazer é exatamente o caminho ao contrário. Ora, os gregos estão muito atrás nesse trabalho. Felizmente, nós e a Irlanda seguimos um caminho que foi um caminho que trouxe sucesso, cumprimos o programa de resgate, libertámos-nos da Troika no dia-a-dia do nosso trabalho e hoje temos um plano de desenvolvimento social e económico no país que apresenta resultados concretos positivos. Os gregos, infelizmente, seguiram uma outra via, que era a via que o Partido Socialista defendia, e hoje estão numa situação muito difícil que nós lamentamos e que gostaríamos muito que fosse encontrada, com as propostas que os gregos venham a apresentar, que fosse encontrado a confirmação do acordo de princípio que foi feito na sexta-feira e com isso se entrasse uma nova etapa que eu julgo que era útil não só para os gregos, mas para toda a Europa. Muito obrigado.